Tá gravando, gravando. Então, hoje a gente vai ter a fala da professora Georgia, é, que teve graduação em filosofia, né, pela Universidade di Studi di Padova e também doutorado pela Ludwig Maximilians Universität em Munique, onde ela também foi pesquisadora encarregada do ensino em Munique e bolsista DAD também pela Universidade Federal do Paraná. Ela é professora atualmente associada da UFMG, né? Trabalha sobretudo a área da filosofia moderna, como Kant, Hegel, idealismo alemão em geral, filosofia do século XVIII, em suas implicações estéticas e morais. E hoje, né, vai falar para a gente desse projeto que ela está coordenando, que tem o mesmo título também da fala, né? Quase o mesmo título, que é Terceira Margem, Recepção de Hegel no Brasil na segunda metade do século XX, e vai falar um pouco, então, dos desafios e resultados desse projeto. Passo a palavra a Georgia. Boa tarde, muito obrigada. Obrigada por assistir, pelo interesse no projeto. Então, foi interessante sim, esse convite para falar desse projeto, porque me permitiu também, depois de 3 anos praticamente, quase, do desenvolvimento de projeto, também de fazer algumas reflexões que eu vou compartilhar com vocês sobre esse tipo de projeto. O programa Probral é um programa também que cumpre, eu acho, 50 anos já. Foi comemorado em Brasília o ano passado, e foram comemorados 50 anos, junto com a parceria com o DAD. É justamente um programa de intercâmbio financiado pela CAPES em parceria com o DAD, Programa de Intercâmbio com a Alemanha. Eu sou particularmente contente e orgulhosa da coordenação desse projeto, porque os projetos que assim, conseguem ganhar assim, são relativamente poucos, são ainda menos nas ciências humanas, então foi realmente para mim uma grande alegria. Eu sempre tenho que expressar a minha gratidão para a Marlora, porque foi ela que deu a ideia desse projeto, que é justamente um projeto que analisa a recepção de Hegel no Brasil na segunda metade do século XX. Eu vou ler, então, para vocês, também para não perder tempo, para não devagar, a apresentação aqui do projeto, essa que foi apresentada para a CAPES, e depois vou falar um pouco justamente dos desafios, dos resultados, do que é esperado, do que eu acho que foi talvez um resultado não esperado, mas também que chegou assim do desenvolvimento desse projeto. Então, a leitura vai ser breve. Em síntese, o projeto visa investigar e sistematizar as peculiaridades das correntes mais significativas da recepção de Hegel no Brasil desde a segunda metade do século XX, segundo dois eixos: a matriz do pensamento cristã, o marxista, e o foco de interesse, lógica ou filosofia da história. Também quer evidenciar o caráter plural da nossa recepção de Hegel naquele anos e, em certa medida, ainda hoje não responde imediatamente a Hegel-Forschung, então nascente, mas há um conjunto também coerente e mutuamente excludente de interpretações, vindas tanto de tradições alemãs como de outras culturas europeias. Nem totalmente isolada, nem em conexão estreita com a pesquisa na Europa, a recepção brasileira pode ser vista como uma terceira margem, justamente como o título do projeto. Nesse sentido, o projeto pretende estabelecer um diálogo com as instituições brasileiras e alemãs, a fim de determinar no que a tradição hegeliana brasileira se distingue da alemã e quais os pontos elas possam ter em comum, bem como fazer surgir, através desse intercâmbio, novas interpretações da filosofia de Hegel. Então, as instituições envolvidas nesse projeto são a UFMG,
eu, o professor Eduardo Neves, o professor José Beckenkamp, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, o professor Felipe Decaux, Luiz Felipe Decaux, a USP, o professor a USP, o professor Luiz Reipa. Essas são as brasileiras. Na Alemanha, temos como parceiros a Universidade de Kiel, a coordenadora é a professora Christine Blättler, e o Leibniz Zentrum für Literatur und Kulturforschung de Berlim. E o coordenador lá é o Dr. Falco Schmieder. Então, essa proposta nasceu justamente por uma sugestão da Marloren e que foi depois discutida entre colegas no momento em que eu acho um momento favorável em que justamente os programas de pós-graduação brasileiros, em particular a USP, mas muitos outros, estão repensando a própria história, estão repensando o próprio itinerário. Então, está tendo, assim, ultimamente, houve vários eventos também, principalmente na USP, para valorizar os pensadores que são próprios da tradição brasileira. Então, eu acho que esse projeto se insere, assim, foi favorecido também por esse interesse para o que está sendo feito aqui no Brasil. Não mais apenas o diálogo, mas uma valorização da produção filosófica brasileira. Então, vou detalhar um pouco mais o projeto. O problema da recepção de Hegel no Brasil é estreitamente entrelaçado com a questão mais ampla e de grande atualidade da possibilidade de uma filosofia brasileira. Se por filosofia entende-se uma específica forma mais circunscrita e tradicional, hoje em dia colocada em xeque, de questionamento racional, podemos falar que a filosofia não surgiu propriamente no Brasil, mas veio pelo mar, com os navios dos conquistadores difundidas pelos colégios, seminários e missões religiosas. A deficiência institucional, a fragmentação territorial e a precariedade do ensino superior caracterizaram os primeiros séculos da história do Brasil como colônia portuguesa e como país independente. A situação mudou com a fundação das primeiras universidades no século XX, nos anos 20 e 30 do século passado, e com a grande mutação introduzida no plano socioeconômico-cultural com o fim da escravatura, quando se passa do padrão de sociedade agrária oligárquico-patriarcal à sociedade urbano-industrial, e sucessivamente com a implantação do sistema de pós-graduação brasileiro na esteira da reforma universitária de 1968. A recepção de Hegel no Brasil desenvolve-se e torna-se reflexão crítica, original e não meramente receptiva, justamente a partir da segunda metade do século passado, em conjunto com o nascimento e consolidação dos departamentos de filosofia no país. O objetivo geral do projeto é investigar e sistematizar as peculiaridades das correntes mais significativas da recepção de Hegel no Brasil desde a segunda metade do século XX, seguindo os dois eixos, a matriz de pensamento cristão marxista e o foco de interesse, lógica ou filosofia da história. Em função desse escopo, a pesquisa vai se concentrar na figura de 4 pensadores representativos em relação a diferentes centros e regiões geográficas. Trata-se de Henrique Cláudio de Lima Vaz, José Arthur Janotti, Rui Fausto e Paulo Eduardo Arantes. Aqui, na verdade, a gente reconhece que tinha muito mais autores no projeto original. A gente tinha considerado Marcos Müller, a gente tinha considerado Cirne Lima, há muito mais representatividade no Brasil do que esses autores que a gente vai considerar. Acabamos limitando a pesquisa pelo fato de que, ao final das contas, como os dois centros principais, as duas instituições principais são a UFMG e a USP, ao final das contas, a gente resolveu concentrar a atenção para professores, para estudiosos mineiros e os pianos, assim, e paulistas. Então, acabamos limitando porque foi simplesmente mais fácil, porque o interesse era maior
a possibilidade também de encontrar bibliografia, de encontrar testemunhos, era maior, então a gente acabou limitando a esses quatro, que não são nem maiores nem menores, simplesmente por questões geográficas. Há muito mais e também muitas coisas mais interessantes, mas nos limitamos por questões simplesmente geográficas a um polo mineiro, falamos assim, um polo paulista. Para alcançar esse objetivo, a pesquisa buscará, primeiro, destacar os fatores históricos, sociais e culturais autóctones que constituem o caráter específico da recepção de Hegel no Brasil. Investigar as linhas de influência, os contextos de transmissão, os contatos pessoais, as relações de orientação, etc., dos autores brasileiros escolhidos entre si e com os autores alemães. Por último, ele inferir as características específicas da recepção brasileira e compará-las com as distintas escolas de interpretação na Alemanha. A primeira hipótese que norteia o projeto é a de que a recepção brasileira de Hegel, em razão da sua proveniência de centros de radiação distintos, não conectados diretamente com a pesquisa alemã, se desenvolve em direções particulares em relação ao Hegel-Forschung, que se consolida desde a segunda metade do século XX na Alemanha. Caso ela se sustente, o projeto colocaria à prova a hipótese derivada de que as categorias hegelianas, em função da especificidade da sua recepção brasileira, seriam deslocadas de seu eixo sistemático, o que expressaria e se definiria uma singularidade de pesquisa sobre Hegel produzida no Brasil. A linha reta que, a partir de um lado do Atlântico, se afasta da Europa Central para chegar ao Brasil, volta do Brasil à Alemanha. A nossa pesquisa visa, afinal, mostrar que o ideal hegeliano de universalidade da filosofia pode ser alcançado quando a estrutura da pesquisa e dos seus centros são pensados segundo a imagem da rede, em que todos os pontos são articulados e conectados com os outros, encontrando justamente na conexão o próprio sentido. Essa é a proposta do tema da pesquisa. A pesquisa depois se articula, como eu falei, uma pesquisa mais aprofundada sobre Lima Vaz, sobre Rui Fausto, Arthur Janotti e Paulo Arantes. Quais são as peculiaridades e por que a gente resolveu se dedicar a esses autores e por que tem um diálogo entre esses autores? Então, a ideia é que as situações geográfico-históricas influenciaram o pensamento, de modo que a recepção de Hegel se torna peculiar e, de qualquer maneira, influenciada pelos interesses e pelas questões que na época eram quentes. Por exemplo, a interpretação da obra de Hegel de Lima Vaz se afasta do caráter antropológico existencial da leitura da fenomenologia do espírito que estava sendo feita naqueles anos. Ele critica a valorização, por exemplo, unilateral do capítulo da dialética do senhor e do escravo, por exemplo. Ele se coloca, põe a pergunta da filosofia da história da situação e da possibilidade do pertencimento do Brasil, da cultura brasileira à tradição ocidental. Isso também é uma questão interessante, muito atual hoje em dia. Ele, obviamente, a resposta dele é afirmativa e considera apenas em parte questões que hoje são mais quentes, a questão do eurocentrismo cultural, etc, etc. Porém, é um elemento super interessante para ver como já a partir da década de 50, e passando para a década de 60, essas questões estavam sendo colocadas por intelectuais brasileiros. Então, também a gente pode... Outro lado interessante, por exemplo, como para Hegel, para Vaz, a filosofia nasce em tempo de crise. E o Logos mostra a sua capacidade reveladora justamente nas rachaduras culturais, políticas e sociais provocadas pela crise. A reflexão acerca da crise do valor universal da cultura ocidental é acompanhada frequentemente pela análise da situação do Brasil, da sua época,
e da problematização do pertencimento da cultura e filosofia brasileira à cultura ocidental. Eu cito, assim, principalmente aqui, o problema da filosofia no Brasil, que é um artigo de 1984. A pesquisa de base sobre acerca da questão da cultura ocidental e das condições específicas político-sociais do Brasil é diretamente conectada à reflexão do Paulo Arantes, por exemplo, e às suas teses sobre o nascimento da dialética em situação de arretratez histórico-cultural. Assim, esses dois motores da história e assim, do tecido social que permitem o nascimento da dialética. Seria o atraso histórico da Alemanha que permite o nascimento da dialética hegeliana, assim como o atraso ou a situação provinciana do Brasil em relação à Europa permite o florescimento da dialética e a possibilidade de adquirir e de usar algum tipo de categorias históricas. De outro cunho são, por exemplo, as reflexões de Rui Fausto e de Janotti. Lá onde, na USP, assim, definida o departamento francês de ultramar, as questões eram um pouco diferentes. O problema era um problema principalmente, não apenas, e não primariamente sociológico, mas teórico. O problema era como se pode falar, a polêmica com a Althusser, a possibilidade de pensar o marxismo a partir das suas raízes culturais, antropológicas e metafísicas. Então, eles pensam numa ligação do marxismo com a lógica hegeliana. E na França isso estava de fato sendo discutido, mas assim vamos assim, com uma prevalência ou de todo modo com uma voz muito forte de althusserianos, enquanto na USP tinha essa como se pode falar, essa polêmica com o Althusser e uma tentativa de recuperação das matrizes metafísicas do marxismo, então, de Hegel. Sim, era essa a ideia. Isso simplificando muito, na verdade, as pesquisas são muito mais sofisticadas do que isso. O que de fato, ao final das contas, é interessante, é importante para nós? É ver como justamente vários elementos, por exemplo, o diálogo com a França, ou a situação histórico-política, econômica, a reflexão sobre a situação do Brasil, entra nessas reflexões e acaba, assim, criando uma mistura, falamos assim, original, que a gente pode chamar de peculiarmente brasileira. Isso não é isoladamente brasileira, mas peculiarmente brasileira em diálogo com a França, recebendo input obviamente, do resto da Europa, mas muito menos da Alemanha do que da França. Isso é interessante. Isso é uma coisa muito, assim, muito peculiar. Então, qual é o primeiro resultado que eu acho interessante em relação a esse tipo de pesquisa? Além de uma consciência maior do que está sendo feito aqui, da peculiaridade, além da possibilidade de definir assim, a gente poderia falar, uma identidade da pesquisa de alguma parte, assim, algumas bolhas da pesquisa brasileira, eu acho que é interessante a possibilidade de divulgar essas pesquisas no exterior. Os nossos parceiros alemães, quando foram aqui, quando a gente foi lá, a gente assim expôs algumas
algumas questões, a questão do por e do presupor do Rui Fausto, e a leitura da fenomenologia do Padre Vaz, por exemplo, e, enfim, se interessaram bastante disso. Ah, mas a gente não sabia nada disso, a gente não... Então, o primeiro passo é simplesmente despertar o interesse e mostrar que há algum tipo de peculiaridades aqui que são interessantes lá fora. Consequentemente, qual é o segundo passo que eu acho importante para isso? Uma série de traduções. O produto final, eu acho o produto final mais consistente, mais significativo, vai ser uma coletânea de trechos significativos de autores brasileiros traduzidos. A gente está pensando, talvez seria melhor até para inglês, mas, de fato, já que a Alemanha é o nosso parceiro, a Alemanha são o nosso parceiro, talvez a gente só consiga em alemão, assim, com uma introdução histórica, biográfica também. Quem eram essas pessoas? Qual foi o papel deles na construção da cultura brasileira? Em relação à ditadura, por exemplo, assim, do papel político também dessas pessoas. Enfim, eu acho que esse é o produto, na verdade, para nós mais interessante, é o que estamos trabalhando na escolha de textos, que não sejam tão pequenos e tão, assim, sem contexto, mas, enfim, de criar uma contextualização, também um mínimo de fio condutor comum para podê-los unir num texto único e para publicar esse texto na Alemanha. Até agora conseguimos uma publicação de textos na revista Revista de Estudos Hegelianos, mas são textos que têm natureza diferentes. Então, são textos alguns deles são de apresentações que tiveram nos vários encontros. O projeto é estruturado na seguinte maneira: há a possibilidade de... O que é financiado, praticamente? São financiados intercâmbios, principalmente, eu acho que isso é a coisa mais interessante, que no futuro poderia até mudar, principalmente de brasileiros para a Alemanha, mas também de alemães para o Brasil. Isso vale tanto para professores, quanto para jovens pesquisadores, que seriam pós-doutorandos, e para doutorandos. Então, esses são as categorias que a gente tem. Agora, a CAPES financia a parte brasileira, as viagens e estadia dos brasileiros na Alemanha, e vice-versa, o DAD financia a rota inversa. Porém, o que tem qual é o porém? O porém é que o DAD financia em proporção, no nosso projeto, eles financiam 1/10 do que a CAPES nos financia. Então, primeira coisa, a generosidade da CAPES, o fato de que assim, a CAPES financia praticamente no nosso projeto uma bolsa de pós-doutorado de 9 meses por ano e um doutorado sanduíche de 6 meses a 1 ano por ano, em 4 anos. É muito dinheiro. São 500 mil reais, ao final das contas, em tudo. É muito, muito, muito dinheiro. Pelo contrário, o DAD, eu acho que eles não chegam a 50 mil euros. Acho que é tipo 20 mil, me parece que é uns 20 mil euros. Então, é muito o movimento, por razões simplesmente econômicas, é muito limitado, mas foi muito importante. Na UFMG, hospedamos, por exemplo, recebemos doutorando de Kiev, que colaborou com os nossos doutorandos, que voltou para lá e agora está participando de um edital da Marie Curie World, Marie Curie Global, para voltar para Belo Horizonte e fazer um pós-doutorado financiado pela Marie Curie em Belo Horizonte. Outro caso que eu acho particularmente interessante é o caso de um
nosso doutorando, que foi para aqui um ano inteiro, e lá, assim, obviamente, participou dos seminários, participou, conheceu pessoas, e no seminário, no Oberseminar da Universidade de Kiel, da professora Blettler, que é a coordenadora do ProBrau lá, acabou conversando com uma pós-doutoranda, que agora é professora, e assim, ela se interessa, os dois se interessam de estética, o doutorado era meu ex-doutorando, e essa professora era pós-doutoranda lá, os dois têm como área central de pesquisa estética, e o meu doutorado sugeriu para ela de aprofundar, de conhecer, porque ela não conhecia as obras do Arthur Bispo, não sei se você conhece, autor contemporâneo brasileiro. Agora, ela pesquisou, gostou e veio ao Brasil agora para pesquisar Arthur Bispo, que entrou a fazer parte de um livro, vai provavelmente entrar a fazer parte de um livro que ela está escrevendo sobre estética contemporânea. Então, esses são, eu acho, os efeitos mais interessantes, assim, como circula finalmente a cultura e como esses intercâmbios funcionam como, por um lado, para chamar interesse para a nossa cultura geral, não apenas Hegel, assim, além de Hegel, tem muito mais que as universidades brasileiras, que a cultura brasileira pode oferecer, que eu acho que é interessante que seja conhecido. Eu aqui estou aqui fazendo propaganda da cultura brasileira, eu mesma não sou brasileira, e me dei conta de quanta riqueza tem na hora que comecei a trabalhar aqui. Porque e o fato de que, além da questão econômica, eu acho que o simples fato de que é financiado sempre o movimento para lá e muito menos para cá, já indica uma espécie de desequilíbrio que eu acho que já foi colmado. Eu acho que quem aprendeu mais dessa vez são eles. Então, a gente vai aperfeiçoar o alemão, a gente vai, mas a perspectiva desse projeto, eu acho que tem o grande mérito de não ir para aprender apenas, sempre se aprende, mas de ir para ensinar, para mostrar alguma coisa, para divulgar alguma coisa. Eu acho que essa é assim, eu fiquei contente porque essa intenção que depois se concretizou em várias formas, até absolutamente inesperadas, foi reconhecida pela CAPES. Eu acho isso uma coisa muito, 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 muito legal. Quais foram as maiores dificuldades? O fato, por exemplo, que as estadias dos professores são muito curtas, é 10 dias, no máximo. As diárias são generosas, dá para ficar um pouco mais, mas, na verdade, é muito pouco para fazer verdadeiramente alguma coisa, para acompanhar. Enquanto os estudantes são financiados por 6 meses, um ano, 9 meses, enfim, conseguem realmente, eu acho que, afinal das contas, é mais útil para os jovens pesquisadores do que para os professores, que, ao final das contas, assim, dá para participar de um evento, eventualmente fazer um seminário, mas não é algo verdadeiramente assim tão importante, tão significativo, assim, 10 dias de fato não trabalha, não consegue trabalhar muito. Se trata de concretizar algumas coisas que a gente já falou online. Essa também é uma questão interessante. Nessa época em que é tudo possível online, ainda faz sentido investir tanto dinheiro para intercâmbio? Eu acho que talvez para professores não tanto assim, para quem já se formou. Mas, como eu acabei de falar, esse tipo de experiências são muito importantes para jovens. São formativas sob vários pontos de vista, assim, além de se lidar com outro tipo de modalidade de ensino, com outro tipo de competências também, com
bibliotecas, tipo de estruturas totalmente diferentes, mas também simplesmente o fato de se virar num país estrangeiro, eu acho muito formativo, assim, como tipo de experiência, além das competências linguísticas e, assim, como se pode falar, técnicas especificamente que a pessoa vai adquirir. Então, eu acho que ainda faz sentido investir muito dinheiro para esse tipo de formação, porque as pessoas realmente voltam diferentes. Assim, dentre os estudantes que eu assim acompanhei, eu acho que houve realmente uma um progresso no amadurecimento, não apenas do pesquisador, mas da pessoa. Eu acho que isso também é uma coisa a ser considerada, a ser positivamente considerada. Agora, algumas das dificuldades foram, por exemplo, assim, a burocratização incrível de todos os processos. Para qualquer coisa precisa de apresentação de qualquer movimentação, precisa de muita documentação, de muita atenção e muito rigor por parte também da pessoa que se empenha, que recebe a bolsa, acho isso também correto, mas também eu participei de um encontro com o DAD e a CAPES, em que vários coordenadores reclamaram pela necessidade de certificados específicos de língua. Eu acho que está certo pretender um mínimo de conhecimento para otimizar a estadia. Se a pessoa não fala a língua, ou não fala nem inglês, falamos assim, é muito difícil que consiga aproveitar devidamente de todas as possibilidades. Porém, por exemplo, eles não aceitam certificados, comigo não aceitaram certificados da própria universidade. Certificado da pós-graduação, da nossa pós-graduação, do nosso sim, Instituto de Ensino de Línguas, não foram aceitos. É só esse específico, o TOEFL, ou não me lembro, são pouquíssimos e relativamente, o nível é relativamente alto. Enquanto quem vai lá, normalmente, em 2 meses, intensivo, talvez aprenda muito mais do que, do que em vários semestres de ensino. Então, esse efetivamente foi um problema, uma reclamação muito comum. Às vezes, não aparece ninguém qualificado com, com todos os atestados prontos, até porque se trata de provas que precisa agendar com muita antecedência. Enfim, não é simples, demora alguns meses para sair o resultado. Enfim, esse foi efetivamente um problema que eu também tive e não foi possível resolver. Afinal das contas, a pessoa não foi, porque não conseguiu. Foi o semestre seguinte, tudo bem, mas acabamos perdendo uma bolsa por causa disso. E que mais? Outro problema que eu acho meio infernal, não sei, vocês devem ter, quem tem experiência de projetos, essas coisas, a linha direta CAPES, você não pode mais ligar com ninguém, falar com ninguém. Você tem um técnico que é assinado ao seu projeto, ou provavelmente é um conjunto de projetos, só pode comunicar online, por meio desse portal linha direta, e às vezes os técnicos não fazem ideia de que se trata. Essa foi a minha experiência. Você pergunta, olha, no edital esse item não existe, pode me ajudar? E a pessoa faz o quê? Copia e cola o edital, te manda de novo o manual. Essa é uma coisa que dá vontade de responder. Eu não sou estúpida, não entendi, assim, me ajude, assim, eu sei ler. O problema é que mesmo lendo, eu não entendi. É uma coisa bastante antipática. Eu não sei se é porque
alguns técnicos não são preparados, é porque eles não são listados a falar nada fora do edital, porque isso também dá problema. Antigamente você ligava, alguém te falava alguma coisa, você fazia, e acabava que não estava escrito em lugar nenhum que podia, e você eu não lembrava nem o nome da pessoa que te atendeu, eu falava, não, fulano me falou assim. Eu entendo todas as medidas da CAPES para, como se pode falar, para garantir a seriedade, a objetividade assim, que tudo se desenvolva de maneira correta. Porém, eu acho que nesse caso, não ter um referente que rapidamente possa te atender, eu acho isso para mim foi realmente um problema, porque precisei, demora para responder. Provavelmente metade deles trabalham também de situação remota, então a resposta chega no meio da noite, essas coisas assim meio esquisita. De todo modo, funciona. Assim, não vale tanto a pena reclamar da CAPES, porque eu, quando vi como é que é no DAD, eu achei que a gente está muito bem, porque o DAD como se pode falar? É menos burocráticos, por exemplo, no que diz respeito à prestação de conta, mas igualmente atento, igualmente burocrático na apresentação do projeto. Isso também é interessante, quando a gente procura um parceiro na Alemanha, tem que procurar um parceiro que se disponha a preencher alguns formulários por parte dele, não é apenas a nossa parte, é também a parte deles, que é bastante complicada. Eu estava querendo, por exemplo, apresentar esse projeto em 2022 e perdi o prazo porque a minha parceira alemã abriu o formulário, se deu conta que era muito complexo, era o último dia, precisou de algum tipo de assinaturas do chefe do departamento, essas coisas, eu falei, não vou dar conta, e perdemos o prazo. Então, é algo que tem que ser preparado realmente com muita antecedência, com muito cuidado, escolhendo bem os parceiros, porque também, assim, quando a gente teve sorte, porque os nossos parceiros são pessoas realmente interessadas, realmente que se dispõem a ouvir, assim, não é só passear no Rio de Janeiro e voltar, porque tem isso também, infelizmente tem isso também, a gente tem que ser honesto, às vezes essas parcerias acabam sendo, em vários sentidos, unilaterais, no sentido que a gente quer trabalhar e o parceiro não dá tanta importância, ou sei lá. Então, isso eu acho que também a escolha das universidades, das instituições, das pessoas com que a gente trabalha é muito importante. Nós tivemos muita sorte, porque tanto a parceira de Kiev quanto o parceiro de Berlim estão se ocupando, propriamente, estão cuidando dos nossos doutorandos e pós-doutorandos, estão dando atenção e também orientação super preciosa, super valiosa. Então, é isso. O projeto está no terceiro ano de desenvolvimento. Conseguimos um diálogo, conseguimos despertar um interesse, conseguimos vários intercâmbios que foram muito produtivos, até, como falei, além de Hegel. Assim, no nosso último ano, vamos tentar de concluir esse projeto de tradução e de divulgação. Então, acho que é mais ou menos isso. Para outras questões, assim, eu me coloco à disposição por perguntas, mas eu acho que vale absolutamente a pena, que é um instrumento muito importante de desenvolvimento dos nossos programas de pós-graduação, dos nossos alunos. Enfim, dá um pouco de trabalho, mas vale muito a pena. Obrigada. Obrigada, Georgia. Acho que podemos abrir para perguntas, comentários. O pessoal do chat do Zoom também pode deixar ali no chat, se quiser fazer algum comentário.
Seria mais comentários. Mais, por exemplo, estabelecimento, eu não entendi muito bem essa questão da, sim, as duas correntes, né? Uma mais marxista cristã e outra da filosofia da história. Sim. História. Quem é que se enquadraria nesse filosofia da história? E qual é mesmo esse período de e até quando, né? Você falou na segunda idade, mas até quando? Só, sei também que não sei, lógica, filosofia da história, ou seja, só filosofia da história, muito bem isso, né? E também, claro, questão de escolher autores, café com leite. Então, para mim, Isso eu entendo, isso eu não entendo. importa nada, cada um escolhe quem quer, né? Uhum. Mas ele não disse esses critérios geográficos, qual é a justificativa disso aí? Café com leite. Então, Sim. ficou claro isso. Os caras, cada um escolhe quem quer. Sim. Desde que seja Justificado, sim. poxa, isso é uma isso Sim. todo mundo pode ter, mas que tem uma justificação. Então, sim, essa questão parece que essa questão da assimetria é escandalosa. A assimetria, sim, assimetria, eu vejo que agora até que a CAPES está fazendo mais sul-sul, né? Agora você vê 500 por 50. Colonialismo. Claro, né? Totalmente, totalmente. Né? Colonialismo. Então, eu vejo assim que isso A ideia é nós pagamos os nossos alunos para ir aprender na Alemanha. Ou seja, aqui não tem nada a ser aprendido. Acho que esse que é bastante... Você disse ir para sim, não vamos lá. Eu vejo que a Europa tem... Só desculpa, a senhora é italiana, mas acho que não tem pouco para ensinar. Então, Atualmente o grau de desenvolvimento da nossa filosofia no Brasil, eu acho. O nosso grau de desenvolvimento do PPG, do nosso PPG no Brasil, nós estávamos conversando sobre isso, não significa ruptura, né? Mas afinal eu fico um pouco indignado. Sim. Desculpa. Assim, então, só esse nível econômico, né? E eu não sei até quando a Alemanha vai continuar financiando, porque... Isso também, porque eles estão cortando tudo. Estão cortando. Eu já cortando. disse, né? Isso, a guerra está estão redirecionando toda a sua economia para a guerra. Para a guerra. E eu tenho contato, a Alemanha também diz assim, que é exatamente isso. Eu não sei até quando eles vão continuar bancando dinheiro, né? Mas isso, bancando financiamento. Então, isso para mim é uma coisa que eu fico revoltado, né? Então, claro, concordo contigo que essa questão do dinheiro para intercâmbio hoje em dia é uma boa pergunta, né? Online. Primeiro, a gente vê que o online, sobretudo para quem tem hoje, assim, laboratório, evidentemente, né? Mas, claro, para estudantes, sempre é uma experiência, como você disse, de amadurecimento, e eu entendo isso, né? Mas agora também, que preço? A língua, aprender ainda o inglês, falar, mas o alemão em 6 meses, etc., você faz, não se inscreve lá, né? Você precisa, quanto tempo só para aprender o alemão? Sim, Então, fica 6 meses para aprender. Uns 3 meses para aprender onde está. Tudo isso é importante, né? Tudo bem, mas eu vejo que professor, então, só essa questão, claro, competências, amadurecimento da pessoa, e, claro, essa questão das burocracias é coisa que
que a gente fica assim, hoje em dia, mesmo só a questão, por que não se paga com Pix, né, no Brasil? Toda aquela história, manda cartão ainda, toda aquela... também tem projeto que está aí correndo. Agora nem mais o Banco do Brasil, vamos ter. Acho que correr lá para não sei onde, para Pagar o Partenon, lógico, professor. hein? Sim. Tudo para aquela gente. Sim, mas então, tu vê, nós temos que pegar isso aí para pagar, né? Tem que ir lá com o cartão físico, é tudo uma história, né? Então, nós já estamos com a coisa no pescoço, né? Todas as casas. Mas daí, um outro ponto, professor, que textos é que vocês vão traduzir aqui de divulgação? Eu não entendi que textos são. Estamos escolhendo assim, alguma coisa. Na verdade, vão ser provavelmente artigos. Mas a gente não que trabalhou de Hegel, professor. Na verdade, o Hegel especificamente não, principalmente Marx. Fiquei chocado. Marx, que ele trabalhou de Arnold de Hegel? Porque ele tem que fazer um esforço de se fazer com ele. Não, ele não trabalhou Hegel. não, tem razão. Ele recorreu a Hegel para sustentar a leitura dele de Marx. Então, é isso. Essa é... Um dia nós fizemos um ponto, o primeiro fórum Sim. brasileiro, do organizador, né? Porque exatamente nós vamos todos atuar diferente, né, professor? Ele dizia que quem devia ser, só quem tinha filosofia era poucos. Era uma aristocracia, a visão aristocrática da filosofia brasileira é o Gianotti, o primeiro representante. Desculpa, ele estava estudando, mas essa é a verdade. Então, nós aqui da USP tem que saber a filosofia. Os outros são papagaios. Essa é a verdade que tem que ser dita, né? Sei. Então, Desculpa, mas quem falou isso assim, explicitamente foi lá o professor Margutti, né? Assim, que reconstruiu essa visão arrogante e elitista da filosofia, né? Então, fiquei chocado quando você diz aqui que coloca Gianotti nos pensadores hegelianos. Mas onde que está essa história? Eu não quero questionar quem, cada um escolhe quem quer. Né? Mas então os casos também merecem essas críticas. Né? Não, concordo. Então, professora, e além disso, eu não entendi também o que você disse, que a filosofia nasce em tempo de crise, tanto na Alemanha como aqui no Brasil. Entendi. Não, esse é uma visão do Lima Vaz. E depois, assim, que tem também o seu correspondente, ou de todo modo, outro defensor em Paulo Arantes. Os dois sustentam essa visão com resultados totalmente diferentes. Então, tem essa questão da crise, do problema da situação arretrada, da provinciana. Os dois refletem sobre essas questões, assim, a partir de premissas diferentes, com resultados diferentes. Esse é um confronto, eu acho que é particularmente interessante. Então, sobre a questão café com leite, eu concordo. Na verdade, o projeto originário tinha muito mais respiro, muito mais autores. Acabamos nos limitando por questões contingentes, tem que admitir, porque os colegas em São Paulo já estavam trabalhando com esses autores, e a tese principal é que, para defender as questões marxistas deles, recorriam à lógica hegeliana. Então, essa matriz marxista da leitura hegeliana do Brasil. Então, há por um lado, uma leitura marxista, há, por outro lado, Padre Vaz, uma leitura cristã. São duas diferentes. Sem contar que tanto o Padre Vaz quanto o Padre Vaz tentou se contrapor a própria leitura de Hegel à leitura marxista corrente, e quanto também os uspianos tentaram de dar uma leitura de Marx que se conectasse mais a Hegel contra os franceses, contra a leitura althusseriana de Marx. Então, é uma questão muito, talvez, hegeliana de segunda
Em vez do professor estava também uma pergunta, que essa base que você escolheu, digamos, se fosse mostrar as características, é simplesmente aquilo, filosofia reflexo. Eles acabam reproduzindo o debate que na Europa está se realizando. Sim, sim, sim. É filosofia. Althusser com a França o Lima Barros, não sei se tinha algum contato com a Europa ou não. Né? Eu acho que ele também Mas- fez questão de nunca cortar assim as raízes. Ele lia basicamente os existencialistas franceses. Eu acho que porém, enfim, eu acho Jesuítas franceses. jesuítas franceses, isso mesmo. Então, Isso mesmo. Mas o interessante sim, o Gianotti, o Paulo Arantes, o Fausto ali, esses são os papagaios. Porque o Gianotti dizia os papagaios daquilo que estavam discutindo lá na França, quando o Althusser, não sei mais o que, que são a importação francesa aqui da USP. Não, isso empata sim. Agora, a ideia é que na repetição produziram alguma coisa diferente. Então essa é a ideia. Assim, de fato, o debate foi reproduzido, mas o produto do debate é algo que tem a ver com o que estava acontecendo em São Paulo, com a industrialização do Brasil, com reflexões que têm a ver com algum tipo de condições que eram diferentes da França. Então, essa ideia, não, eu concordo perfeitamente, acabou se limitando esse projeto, justamente por questões contingentes, porque os colegas estavam pesquisando esses autores e acabaram nos congressos, nos encontros, divulgando esses autores. O Margucci e o Padre Vaz vão entrar do lado mineiro. Então, Mas o Margucci, ele fez uma apresentação inicial à abertura do nosso fórum, né? Nesse sentido, que você até falou aqui, filosofia no e do Brasil, né? Um grande historiador, né? A pedra fundamental da reconstrução da história da filosofia brasileira. não, eu acho que isso é muito importante. Também o teste do Ivan Domingues, Filosofia no Brasil, também é relevante. Já é outro desde da história, de uma polêmica. Eu acho que o Margucci é tá. Não, mas eu agradeço Mas desculpa, professora, eu fui dizendo o que eu penso. Eu aprecio muito. Se tivesse que repensar mais, mas é o que vem no momento. Não, Eu não posso me esconder claro. mascarar. Mas imagina, não, eu aprecio muito essas críticas. Assim, nem tudo que falou não tem já passado pela minha cabeça algumas vezes, né? Porém, assim, o projeto tomou esse rumo e agora depois é muito difícil agora voltar. Então, eu estou defendendo aqui Ele está enquadrado dentro do dia a dia. Eu sei como é que é isso. Então, eu tô defendendo aqui um projeto, assim, uma ideia que me parece boa. Nem todos os caminhos são os ideais. Porém, eu acho que o resultado vai ser, de todo modo, impactante, assim, para... Até porque nós não prevê o que vai sair. Às vezes escapa um pouco de mão, assim, é muito difícil, assim, você se dá conta, faz um projeto, coloca os nomes, e depois tem menos pessoas que estão trabalhando sobre esses autores, não conseguem doutorandos que, por exemplo, se disponham. É questão meio contingente. Uma curiosidade, assim, no levantamento inicial que vocês fizeram dos autores, dá para identificar quem é que trabalhou com Hegel independentemente da universidade, separadamente, apenas por ele, tipo, imagina o Padre Vasca, Cinerima, por exemplo, mas Cinerima estava no projeto inicial. Mas alguém, além dos autores, foram os únicos dois que eu identifiquei, que trabalharam Hegel fora do contexto do marxismo, fora da herança, da recepção do marxismo. Hegel não por causa de Marx, mas Hegel por Hegel. Por Hegel. O José Henrique dos Santos?
aquele sobre o jovem Hegel, né? é Um o- livro importante, é de Minas. FMG. Como Como é também. que é isso da fenomenologia, né? Isso. Isso da fenomenologia, né? Sobre o trabalho, professor. Sobre o seu também, sobre o trabalho, Não é o José Henrique dos Santos? E eu acho que esse valeria a pena também a gente abrir um pouco mais a pesquisa, assim, mas realmente foi, assim, esses foram os autores que acabaram, dentro do marxismo, como eu falei, tinha Marcus Müller, que, porém, ele é mais inserido dentro de um diálogo mais estrito com a Alemanha. Falamos, é o mais alemão dos, dos brasileiros, falamos assim. Acabou porque assim, fez a formação na Alemanha e continuou dialogando muito mais estritamente com os alemães. Enquanto o diálogo à distância com a França produziu assim, produziu um pensamento mais original em relação ao que estava sendo feito na Alemanha, eu acho, assim, nesse caso. As notas do rodapé do Max Lutz na tradução da filosofia do direito são direto, lógico, não atravessa nem. Sim. Uhum. Sim. Nem imaginei que eu tivesse vindo. Não, isso é incrível, isso realmente. É, ele, eu não me lembro, tenho aqui toda a genealogia, quem se formou com quem, enfim, mas de fato, enfim, ele é um intérprete excepcional nesse caso. Mas é isso, talvez a proposta original seja menos em termos justamente de originalidade, menos interessante. Às vezes os desvios são mais interessantes do que as linhas retas, quem sabe. Mas aí realmente acabamos limitando justamente porque a gente conseguia também, tanto na USP quanto na UFMG, entrevistar pessoas que trabalharam com esses personagens, assim, ter uma experiência mais direta. Tem também a questão da proximidade, que jogou um papel importante. Só para complementar, o livro do José Henrique Santos é Trabalho e Riqueza na Fenomenologia do Espírito de Hegel. E a gente tem um comentário aqui no chat também. Sou Dante, bacharel e licenciado em História pela UFRJ e mestre e doutorando em Direito pela UFMG. Agradeço muitíssimo pela conversa e oportunidade. Karl Löwith diz que uma divisão tradicional da escola hegeliana acaba por se dar no dístico: o que é racional é real e o que é real é racional, de modo que teríamos hegelianos lógico-metafísicos, velhos hegelianos e, para alguns, hegelianos de direita, e lógico-históricos, jovens hegelianos de esquerda. A recepção brasileira de Hegel, até onde se pôde levantar, se enquadra de algum modo em um desses grupos? Esquerda, direita? Sabe o que eu acho que não sei, assim, eu acho que mesmo as interpretações que são mais de matriz marxista, eu colocaria muito como esquerda hegeliana, assim, não tem nada de revolucionário. No Janoche, não sei, não me parece que há nada de muito, justamente, estamos falando de pessoas, eventualmente, assim, teóricos finos, mas que não tinha nada nem da esquerda, nem do revolucionário, pessoas que tinham uma ideia também muito elitista e muito fechada da universidade, isso é verdade. Enfim, eu acho que talvez valha a pena um pouco superar essas categorias que caibam, eventualmente, principalmente no imediato pós-hegelianismo. Agora, hoje em dia, acho que é muito mais complicado distinguir essas questões. Assim, há marxistas que simplesmente podem ser enquadrados como de esquerda e vice-versa, assim.
assim, o Padre Vaz sempre se colocou no limite, assim, da luta à ditadura, enfim, as, em algum momento da vida dele ficou até próximo à teologia da liberação, e depois voltou atrás, enfim, eu acho que assim, seria legal poder fazer essa distinção meio clara, mas na verdade eu acho que assim, os limites são muito mais borrados assim, eu acho, não sei se é por questão da situação peculiar brasileira, peculiar da universidade brasileira, da mentalidade também das pessoas envolvidas nessa pesquisa, mas eu acho que talvez eu não sei se conseguiria fazer essa distinção de maneira clara e satisfatória. Acho que não daria, sim, estou achando que não. Ele reitera ali, só acho que mais no sentido lógico, metafísico e lógico histórico em si, do que esquerda e direita, propriamente dito. Uma ênfase mais nessa lógica metafísica ou mais na lógica de história, né? Essas conexões, assim. Eu vou pensar no meu dinheiro. Não, mas eu gostaria de fazer uma observação. Primeiro, tem problema de tradução, né? Pergunta, né? Porque o que Hegel diz é o que é racional é efetivo, wirklich, né? E o que é efetivo é racional, né? Então, não é simplesmente uma ligação mecânica entre o racional e o real. Porque o real, nós vamos tomar o exemplo de Marx, né? Quando os jovens hegelianos, que eram todos maioria marxistas, eles mesmo Marx, ele não identificava o que é racional como efetivo. Havia todo um debate que aquilo que era efetivo na época era alienação. Alienação do trabalhador, do trabalho. Então, Marx, claramente, se você lê o Capital, ele vai dizer que isso é fetichismo. Isso não é racional. Então, me parece que tem que se fazer uma leitura correta desse slogan, quase, né? O que é racional é efetivo, o que é efetivo é racional. Hegel, porque se você diz o que é racional é efetivo, você pode simplesmente referendar e legitimar o status quo, a realidade que está aí. Não. Hegel, Marx, e também Hegel, sobretudo, né? E Marx, quando coloca isto, ele sempre foi exatamente um bom hegeliano, Marx, né? A aplicação do método, de que isso não pode simplesmente dizer que o que é efetivo é racional. Não, nem tudo que é efetivo é racional. É alienado, no caso do Capital de Marx. É alienação, é fetichismo. Bom, não sei se quer complementar ou... Não, obrigada. Acho que a precisação foi importante. Enfim, sim, mas eu acho que não dá para distinguir muito bem. Sem dúvida, por exemplo, os interesses, me parece que assim, uma parte dos interesses de Padre Vaz foi especificamente no campo da filosofia da história, de como ler a história, assim, essas reflexões, e também no Paulo Arantes. Enquanto os marxistas uspianos tinham mais um cunho lógico-metafísico. Lógico, talvez, por essa... Então, talvez dividindo, mas... acho que talvez, assim, com essa mudança, assim, de pergunta, eu talvez responderia sim, que há em alguns autores um interesse maior para a filosofia da história, efetivamente, em outros mais para a lógica e para um resgate da metafísica, mas sempre circunstancial. Assim, nesse caso, no caso por exemplo, do Rui Fausto, em resposta ao Althusser. Ou seja, Hegel serve num debate, numa situação bem determinada, não por interesse lógico em si. Isso, talvez. Na verdade, professora, eles se servem de Hegel, porque o Althusser jogou Hegel no lixo, né? Isso mesmo. E também a própria parte de Marx, a parte dialética de Marx é jogada. Isso mesmo. Agora,
Então, aqui os franceses vêm aqui e usam a USP para... Meu pai. Não, essa é uma história a ser contada, não só ser reconstruída, a ser contada, porque tá. Efetivamente. Bom, não sei se alguém tem mais algum comentário. Sim. Aham. Obrigado, senhora Cláudia. Eu só entender um pouco melhor o critério assim, metodológico desse recorte que foi feito, me parece, atendendo a essas duas linhas, tá? Conforme reconstruindo também a recepção de Hegel e digamos, buscando aí encontrar uma leitura inovadora ou original, talvez da parte de ambas as escolas, considerando que seria possível também fazer um outro tipo de recorte, eu não sei se isso faz parte do projeto ou não, trazendo para os dias atuais, né? Porque eu penso que de lá para cá, vamos dizer assim, nos anos 90 para cá, penso sobretudo a partir da obra do senhor Pino Vaz, mas também dos desdobramentos que esteve na USP, né? Eu não faço parte do grupo hegeliano, enfim, o professor Agenir pode falar melhor nesse sentido. É um percurso de pesquisa, tradução, trabalhos sobre Hegel, evidentemente, mas aqui é mais ativo de entendimento do escopo do projeto, dos recortes, no sentido de que houve outros grupos também, para além desses dois. Talvez um enfoque exista em Minas Gerais, né, e também em São Paulo, mas aqui no Rio Grande do Sul também nós tivemos, né, há bastante tempo, foi citado o professor Sandro Lima, mas nós poderíamos, até mesmo pensando no recorte de Minas Gerais, que eu penso aqui na página e no debate, o famoso debate dos artigos lá, né, da revista, como é que se chama? A revista Síntese, assim, a famosa revista, importante revista, entre o professor Silvio Lima e o professor Funtel, na verdade, o Lourenço Funtel, que é daqui do interior do Rio Grande do Sul, de Sobradinho, né? Na verdade, se tornou professor na Alemanha, faleceu também. Ambos faleceram há pouco tempo no Alemanha. Mas promoveram esse debate, né? Um debate muito franco, muito aberto, né? Sobre leituras que não eram exatamente apenas sobre Hegel, os artigos que eles publicaram, mas sobre uma visão da dialética, né, e outras questões que eles trazem com certas acusações e argumentos, mas é um debate muito franco ali, das suas, que revela 20 leituras e possibilidades bastante diferentes sobre a dialética que ambos tinham, né, em que o Ideal trouxe muito mais para esse campo dessa teoria que eles chamam de sistemática, enfim, a teoria dele no sentido de buscar uma estrutura, uma framework, uma estrutura que seria a estrutura das estruturas, uma meta-estrutura, assim, para pensar problemas e questões analiticamente em filosofia, mas sempre num sentido especulativo, né? Por mais que ele tenha criticado e dado outros passos para, tentando se separar de ele, eu penso que ele sempre carregou com ele, eu não quero fazer nenhuma defesa dele, pelo contrário, escrevi um artigo até fazendo críticas a uma certa leitura que ele fez sobre Levinas, em Ser e Deus, né? Mas, de toda maneira, é um passo importante nessa discussão, juntamente com o Siderima, né? Então, houve outros autores, talvez há mais tempo, muito contemporâneos, né? E ao professor Malvaz, em âmbitos dos hegelianos, mas agora, mais recentemente, dos anos 90 para cá, temos outros tantos colegas, não só o seu trabalho, eu me refiro ao professor Agenir, outros colegas que vêm fazendo trabalhos monumentais de tradução, o professor Federico, italiano, também professor que está no Brasil, não, professor lá. Quer dizer, no sentido, minha pergunta é mais no sentido de se não seria interessante para o projeto também mapear as continuidades e talvez outros processos que aconteceram em torno da obra de Hegel no Brasil, especialmente a partir dos anos 90, né? Depois da ditadura, houve muitas cassações, muita ditadura, muita suspeita, né, de quem trabalhava exclusivamente com Hegel, Marx, isso se fala.
mas a partir dos anos 90, sobretudo, quer dizer, me parece que, e de fora um pouco, olhando para os colegas hegelianos, eu vejo que há muitos grupos, muitos trabalhos, uma complexidade enorme, o GT é enorme, são muitos participantes, né? Agora, a Lauren, recentemente também, o volume, né, da famosa coleção essa da Vozes, né? Quer dizer, a produtividade é enorme, né? São muitas coisas, né, que têm sendo feitas. Então, um pouco no sentido de um mapeamento disso no Brasil, né? Até mesmo no Brasil, e agora falando um pouco no sentido de quem vem para cá, né? Não agora os alemães, mas sul, como disse o professor Agemir, agora temos o PEC-PG, né? O digital PEC-PG, espero que tenhamos colegas da América Latina, da África, de alguns países da Europa, Ásia, vindo para o Brasil pesquisar vários assuntos, inclusive, talvez, porque não, também nesse campo. Né? Quer dizer, o Brasil também oferece bolsas para estrangeiros virem, especialmente do Sul, e agora temos esse digital. Está em andamento, nós estamos todos esperando, né, para ter o resultado das bolsas desse digital. Faz o sentido, então, de pensar. Claro, há esses dois núcleos, mas me parece que há outros, há muitas outras coisas, e de lá para cá, né? Quer dizer, a ciência da lógica foi um pouco terminada, a tradução foi um pouco terminada, quer dizer, o professor Agemir lançou os volumes todos nas Ampófilas, né? E belíssimas traduções, a Filologia do Espírito teve esse volume com comentários, né? A capa vermelha, né? Vários autores comentando ali. Enfim, há muitas leituras, muitas possibilidades, muitas questões que são abertas aí. Outras, né? Assim, saindo um pouco desses dois núcleos, embora eles sejam também importantes, mas no sentido de pensar um mapeamento mais amplo, né? Faz parte do escopo do projeto, do momento, que há tantas outras coisas, claro, é preciso delimitá-lo, né? Mas só esse debate, Severino, e Puntel, para mim, já é um debate. Então, eu já marquei aqui, vou pegar como sugestões, então, a sua intervenção, assim, já marquei, vou dar uma olhada no debate que me parece realmente interessante, e como falei, acabamos cortando o Cirne Lima simplesmente assim, porque quando a gente chamou para pós-doutorandos, assim, não tinha ninguém que estava trabalhando especificamente com isso, entre as pessoas assim, que a gente procurou. Então, acabou tendo menos atenção e acabou decaindo do projeto, mas nada impede que que uma leitura, assim, o recorte se deu de maneira, como eu falei, ao final de maneira contingente. Enquanto no começo a ideia era de pegar a segunda metade do século XIX até final da década de 80, na verdade, para fazer um confronto entre as duas sociedades hegelianas que estavam se formando na Alemanha. Então, esse era o projeto inicial. Enquanto o projeto avançava, os colegas alemães não tinham tanto interesse nesse confronto quanto em aprofundar mais outras questões. Então, o projeto foi se transformando. Sem dúvida, seria muito mais interessante essa questão assim, de mapeamento dos novos estudos, de quanto nos últimos 20 anos os estudos hegelianos avançaram no país. Isso seria também, mas isso realmente tá fora do projeto. A gente delimitou temporalmente para fazer esse confronto com a Alemanha, que depois não conseguimos fazer. Então sobrou isso. Temos ainda um ano, eu acho que dá para mudar alguma coisa, mas um pouco já pelos artigos que foram publicados, assim, já um pouco cristalizou essa contraposição. Como eu falei, não esgota, não é nem 100% representativa, porém, assim, é um recorte possível na base geográfica, de algumas analogias em relação ao diálogo com a Europa. Enfim, dá para sustentar, mesmo não sendo o melhor possível, o mais representativo possível. Isso que é... Enfim, acabamos, de fato, sair um pouco do nosso percurso inicial.
que porém estava delimitado na primeira metade, na segunda metade do século passado. Então, esse outro desenvolvimento é realmente, eu acho, uma outra história, uma outra história. Isso poderia ser realmente, assim, uma tema de um outro projeto, porque aqui realmente ia sair mais do que a gente queria fazer, que saiu de todo modo, na verdade. Acabamos de fato estreitando muito mais o nosso objetivo do que era inicialmente. Mas, enfim, eu acho que de todo modo, assim, valeu a pena e ainda tem tempo, na verdade. Então, aceito com muito prazer a sugestão de aprofundar e também essa coisa da proximidade da FAGE, da colaboração da FAGE com o UFMG. Isso também é um tema muito importante a ser enfrentado assim, mais aprofundadamente. Uma outra pergunta sobre o caminho da chegada do marxismo e do hegelianismo via França, vocês conseguiram identificar? Me parece que é predominante. Eu estava me lembrando deles, Rosenfield, das teses em França, né? Mas parece que é um predomínio da origem do caminho francês do que o caminho direto. Francês, eu acho Kojève foi isso mesmo, a Barrière, Kojève, são autores que ainda hoje são muito usados, assim, tendo comentadores da fenomenologia contemporâneos, ainda hoje nas bibliografias, você encontra muito bibliografia de curso, etc., são os mais usados. Uhum. Acho que sim, de fato. Eu queria só complementar uma questão, né, como uma das pessoas que também pensou o projeto lá no início, né, porque, claro, é um projeto de 4 anos, né, com 4... Sim, 2 mais 2. Tem esse limite temporal também para poder falar de tanta coisa no Brasil, e acho que é interessante ver que quanto mais a gente vê, né, como foi essa recepção no Brasil, mais gente aparece no debate, né, que é uma coisa que entre os hegelianos, talvez no Brasil, pelo menos na graduação, até mestrado, doutorado, não é falado, assim, né, é como se não existisse essa história no Brasil, né, Hegel é Europa, e, eventualmente, tem um ou outro estudioso aqui no Brasil e, tipo, não, tem gente que fez alguma coisa com isso, né? E é interessante também que, por exemplo, ficou de fora também o pessoal do Ceará, né? Que tem o Paulo Menezes, que traduziu a fenomenologia. Agora até está tendo um colóquio lá no Ceará sobre sobre a Marli, né? Que, salvo engano, talvez tenha sido a primeira mulher a defender uma tese de doutorado sobre Hegel no Brasil, né, em 89, se eu não me engano. Que a gente também não incluiu, e era uma das questões, né? Também fazer uma história de uma recepção das mulheres no Brasil sobre Hegel, né? Mas aí a gente parou, tipo, tá, mas a gente não tem nem a história da recepção dos homens. Antes disso, assim, dos anos 50, 60, quem sabe a gente não tenta reconstruir uma história desse hegelianismo no Brasil, né? Que é uma coisa que não tem. Assim, esse é o ponto, né? Não existe mapeamento algum. Tem um outro levantamento que uma outra pessoa fez, se não me engano, o Paulo Ponsen fez um artigo, mas assim, é uma coisa lá perdida, sabe? Não tem uma sistematicidade de onde veio, quem foi que debateu com quem, que traduções foram feitas primeiro, quais tentativas isso foi feito, com quem estava se debatendo, né? Enfim. E como é que isso foi chegando até hoje, né? Então, a ideia mais primordial ainda, que depois foi, claro, lapidada, né? Era pensar isso, assim, né? Porque a gente não tinha, não tem, na verdade, ainda isso, né? Se for pesquisar, assim, história do hegelianismo no Brasil, não tem material sobre isso, né? Então, é uma fonte de pesquisa aí, né? Que não só por esse projeto, acho que a gente pode fazer outros, inclusive, né?
para justamente mapear essas coisas, né? Ver quantas teses foram defendidas até tal ano, quantas foram depois, quais foram os temas que foram mais interessantes, né? Que foram sendo interessantes à medida que foi passando o tempo, algumas deixaram de ser, não deixaram, enfim, né? A gente tinha até o Eduardo Luft aqui também, trabalhava com ele, mas também não entramos, mas é mais recente perto desses, né? Assim. Então, É uma questão estatística, né? é, Isso também é interessante. eu acho que a ideia geral era primeiro pensar numa história geral do hegelianismo no Brasil, né? Que não é uma fonte de pesquisa, e às vezes, assim, muitos, né, demoram a achar um tema para um mestrado, doutorado, aí tem muito, né? A própria ideia que tu deste aí de refazer esse diálogo entre o Puntel e o Cine Lima já seria uma tese de doutorado aí, né? Então, são dicas aí que a gente está juntando, o que dá para fazer com o hegelianismo no Brasil, né? Não precisa necessariamente inventar a roda. Às vezes o pessoal fica, nossa, mas por que eu vou pensar 200 anos de Hegel, tem uma novidade? Tem todo o Brasil para pensar, por exemplo, né? Que não tem muito sendo feito, assim, agora jamais, né? Mas que ou fica restrito ali na USP, que, né, se fala Que de autocelebra. cinema, exato, bastante ali, né? E fica restrito a isso, assim, né? Mas não sai muito da USP, assim, tem muita gente que não conhece o Rui Fausto, não conhece nem o Safatli, agora está começando um pouco mais, mas o Safatli também poderia entrar nessa, de certo modo, né? Enfim, né? A ideia era mais genérica e foi tendo que E ser se diminuída. fixou, assim, em alguns pontos. É. Bom, não sei se alguém mais tem mais algum comentário. Senão, nós ficamos por aqui. Eu agradeço o pessoal do chat aqui, tá? O Fabiano, que inclusive é lá da FAT, né? Estava aqui acompanhando também. A Mariana estava acompanhando até pouquinho tempo, a Mariana Teixeira. Mandou um olá, o Fabiano. E eu agradeço, eu já peguei os nomes do pessoal do chat, quem tinha se inscrito, depois eu vou pegar aqui do pessoal que está acompanhando presencialmente. Agradeço a todos, obrigada, Georgia, mais uma Obrigada vez por por falar você. sobre Muito isso. obrigada. Obrigada. Então,